Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui para vocês agora para falar dessa fase de 16 avos de final e da fase de oitavas de final. Nós deixamos para gravar agora que se encerrou as oitavas de final, já que agora na quarta não tem jogo. Então é um intervalozinho bom para a gente poder debater o que aconteceu nessa última semana da Copa, desde o jogo da Argentina contra Cabo Verde, agora contra o Egito, até a eliminação do Brasil, a eliminação da Alemanha. Então vamos passar por essas partidas. Aquele esquema que vocês já sabem. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, curtam, compartilhem o vídeo, comentem com os demais amigos de vocês sobre o nosso canal, para que nós possamos crescer, alcançar mais pessoas. Mas assistam o vídeo. Se vocês gostarem, aí vocês deixam um like, comentem o que vocês acharam da nossa opinião, o que vocês estão achando da Copa até aqui. E vamos que vamos. Vamos para mais uma, dessa vez com o Marcelo conosco. Tudo bem, Marcelo? Fala, rapaziada, tudo certo? Bora comentar esses jogos aí que tivemos na Copa aí. Teve muito jogo bom, né? E aí, Vinícius, tranquilo? Beleza, rapaziada? Bem-vindo de volta aí, Marcelo. E pra quem não gostar do vídeo também, pode curtir também, tá tudo certo, viu? É, nos ajudaria bastante, mesmo que você não goste, nos ajudaria bastante. Sem mais delongas, vamos começar falando da fase de 16 avos. Nós vamos falar nas ordens que os jogos aconteceram, até para ficar uma coisa cronologicamente mais dinâmica e para que a gente possa debater cada jogo um pouquinho no detalhe. A fase de 16 avos começou com África do Sul 0, Canadá 1, um gol no final do jogo. Uma partida bastante feia, né, Vinícius? Foi um domingo, foi o único jogo do domingo e foi um jogo bastante feio, né? Pô, tornou o domingo meio dublado, né? Jogo horroroso. E tinha tudo pra ir pra prorrogação em pênaltis e do nada o Eustáquio faz o gol de fora da área e define a partida. É inacreditável esse jogo. Ô, Marcelo, você acha que a sua Coreia do Sul poderia ter feito coisa melhor nessa partida ou o Canadá de fato era um time melhor que a África do Sul e deu a lógica? Ah, cara, acho que sim. A Coreia do Sul deu uma decepcionada, principalmente no último jogo. Então acho que o Canadá estava mais preparado para jogar, ainda mais sendo um dos países tais como. Tendo uma motivação a mais para esses países, a gente vai comentar daqui a pouco dos outros jogos, viu como pesou um pouco esses países sede na motivação dos caras, né? Então acho que para a Coreia também não ia fazer muita diferença, não. Esse foi um jogo feio, mas foi um placar histórico para o Canadá, né? Primeira vez que avançou para as oitavas. Agora, nesse formato, você passar de fase já é uma coisa mais provável. Então, para o Canadá, ainda mais jogando em casa, que nem você comentou, Marcelo, foi importante ter ganho, ter avançado. O Canadá avançou e passou a semana olhando, esperando seu adversário. Enquanto na segunda-feira, o primeiro jogo do dia, que gerou um período muito interessante para o trabalhador brasileiro, foi Brasil e Japão. Jogo de bastante estresse, bastante emoção e que deu Brasil, Marcelo. Cara, falando um pouco sobre o Japão, eu decepcionei um pouco com a partida do Japão. Achei que o Japão teria mais personalidade para tentar impor seu estilo de jogo contra o Brasil, coisa que fez contra a Holanda e coisa que deu muito trabalho para a Holanda. Não sei até que ponto fisicamente o Japão sentiu no segundo tempo, mas eu acho que recuou muito em relação até às características da própria seleção. Então, não sei se fisicamente os caras cansaram. A gente sabe que o Japão tinha muitos desfalques, né, nessa convocação. Então, talvez tenha pesado também um pouco esse elenco mais enxuto na parte física. Em relação ao Brasil, pô, acho que foi a melhor partida do Brasil na Copa, dado o adversário que enfrentou, né? O Japão é uma seleção muito completa. Mas no segundo tempo, o Brasil teve um volume de jogo muito bom. Gostei da atuação do Brasil nesse jogo. Você, Vinícius, falou no último vídeo que o Brasil passaria no sufoco e de fato passou, né? Gol no apagar das luzes, praticamente. Eu esperava que fosse aí um pouco mais além, né? Eu esperava uma vitória ainda na prorrogação,
mas eu concordo com o Marcelo, acho que foi a melhor partida do Brasil na Copa. Se comportaram muito bem. Aí eu não sei se teve um impacto negativo do Japão para isso ter acontecido também. Eu esperava o Japão um pouco mais agressivo. Talvez se tivesse sido um pouco mais agressivo, teria se classificado, de repente. Mas fizeram uma boa partida. Eu acho que foi justo o placar. Foi um jogo bem bom, né? Para quem parou para assistir e tudo mais, aqui no Brasil existe uma cultura muito forte para a Copa do Mundo, né? Então, acho que a maior parte das pessoas parou para assistir esse jogo na segunda-feira e foi um jogo bem legal, bem emocionalmente complexo, né? Mas tecnicamente também bem jogado. E eu acho que eu tô um pouco com vocês. Acho que o Brasil fez a melhor partida na Copa, jogou bem contra a Escócia até então, mas acho que especialmente no segundo tempo jogou bem melhor. E o Japão jogou bem dentro da sua proposta no primeiro tempo, impôs muita dificuldade para o Brasil, mas realmente acho que talvez a parte física tenha falado um pouco e o segundo tempo o Japão abdicou muito de jogar, né? E acabou custando a classificação para o Japão, que poderia ter ido longe nessa Copa. Teria ter ido longe nessa Copa. Naquela segunda-feira, o Vinícius, a Alemanha recebeu o Paraguai, uma vez que a Alemanha era, era mandante, né? E foi eliminada. Olha só. Eu comentei no último vídeo que eu achava que o Paraguai ia eliminar a Alemanha. Não porque o Paraguai é uma boa seleção, porque não é. Mas eu sempre tive muito pé atrás com a Alemanha. Acho que estava jogando muito o básico do básico. Beleza, caralhou Curaçao no primeiro jogo. Tá, era Curaçao. O Equador não ganhou do Curaçao, Costa do Marfim ganhou ok do Curaçao, mas, cara, beleza, tem o mérito da goleada, mas depois contra a Costa do Marfim virou um jogo que talvez não merecesse ter ganho, e contra o Equador perdeu de virada, né? Então eu tinha muita desconfiança, a desconfiança se concretizou com Maurício Gustavo Gomes convertendo os pênaltis, meninos. É, eu diria inacreditável se fosse uns 10 12 anos atrás, né? Hoje em dia eu não desacredito, não. Eu acho que foi uma seleção que ela não demonstrou confiança em momento algum. Macetou o Curaçao porque era o dever que tinha que cumprir ali. Eu já havia comentado que Equador ia dar trabalho e, e aí Costa do Marfim ainda fez o favor de piorar a situação deles, né? Visivelmente, em algum momento eles cairiam. Não dava para crer que eles fossem tão longe no campeonato, não. E aí pegou um Paraguai valente, que tem alguns nomes ali que podem fazer a diferença e deu no que deu. Aí, pra foder os corintianos ainda, os dois palmeirenses converteu e o Balbuena erra o pênalti ainda. Mas deu bom no final. Eu tava com uma cara que o Balbuena ia perder aquele pênalti quando ele foi pra cobrança, mas uma cara. É, realmente. Você, Marcelo, você ficou decepcionado com o que a Alemanha apresentou na Copa? Ah, eu fiquei um pouco não só pelo coletivo, mas também pelo individual, né? Os grandes nomes da Alemanha fizeram uma Copa muito apagada, né? Wirtz e Musiala, o Musiala até pegando o banco nos últimos jogos, ficaram devendo bastante. O Wirtz ainda teve uns lampejos ainda, mas a parte individual acho que também pesou um pouco para a Alemanha, que a Alemanha é isso daí, né, cara? Os caras vão tem um estilo de jogo que joga com a linha alta, vai meio que pro estilo kamikaze tudo ou nada, e quando pega um time que acerta o contra-ataque acaba sofrendo. Aconteceu isso em outras Copas, né? Então acho que, mas pensando por um lado aqui de que a Alemanha, acho que se passasse e pegasse a França e fosse para uma trocação com a França, acho que seria uma derrota muito pior do que foi para o Paraguai. Então acho que a Alemanha até se safou um pouco de sofrer um vexame na Copa, dado que estava jogando nos últimos jogos. A Alemanha que anunciou o desligamento do Nagelsmann.
No primeiro vídeo, até o Vinícius identificou uma certa torcida, né, no Marcelo por isso. E muito Tá provavelmente alinhado, né? provavelmente Jürgen Klopp, né, pelo que estão noticiando, seria o novo treinador da Alemanha para o próximo ciclo. Vamos ver como a Alemanha vai se sair dessa. Aquela segunda-feira se encerrou com mais uma disputa de pênaltis, onde a Holanda foi eliminada para Marrocos, acertando o diagnóstico de vocês dois na nossa previsão. Eu acreditava lá que a Holanda conseguiria passar, vocês dois apostaram no Marrocos. Vocês apostaram certo, Vinícius. Parabéns, viu? Opa, obrigado. Muito feliz com sua gratidão. Mas cara, no último vídeo, assim, eu fiquei um pouco de receio, porque a Holanda pré-Copa era uma incógnita, né? Mas fez uma boa fase de grupos, né? E mesmo com essa fase de grupos, eu banquei que o Marrocos ia classificar, certo? E aí a gente classificou, né? Eu posso colocar meu dedo aí junto. A É, gente é mais. banquei. Não, e ele fala banquei, estufando o peito, como se você vai ver no vídeo e fala, pô, a Holanda tá melhor na Copa É, mesmo. Mano, eu acho que eu, eu, ainda eu vai respondo, Marrocos, né? Pô, eu respondi exatamente assim, com medo Marrocos. então. E aí, ô Marcelo, você que se decepcionou com a Holanda, também se decep... Você que tam... E aí, Marcelo, você que se Mas, decepcionou com a Alemanha, também se decepcionou com a Holanda ou ok, esperado? pelo adversário, eu acho que não, né? Não é uma discrepância técnica tão grande igual era a Alemanha e Paraguai, né? Marrocos e Holanda acho que são hoje seleções niveladas, assim, entre as duas. Eram 55-45 ali para a Holanda e acabou que acho que o Marrocos até deu uma surpreendida pelo volume de jogo que teve contra a Holanda, né, cara? Verbruggen fechando o gol naquele jogo, o Marrocos poderia ter ganho no tempo normal tranquilamente. Deveria, né, inclusive. Uma das melhores Deveria. partidas de goleiro na Copa foi o Verbruggen nesse jogo, né? Acho que sim. E sim, a gente tem algumas partidas aí marcantes, mas a do Verbrugge realmente. É, cara, foi. Essa segunda-feira foi legal porque foi uma segunda-feira de bons jogos, né? O Brasil e Japão Bons jogos. tecnicamente foi bom. A Alemanha e Paraguai, se não foi bom tecnicamente, esportivamente, né? Futebolisticamente, quando foi boa, que é um choque de estilos, né? O Paraguai com estilo mais de contra-ataque, mais defensivo, a Alemanha com a posse, com dificuldade e pênalti. E se encerrou com um bom jogo, que foi Holanda e Marrocos. E, cara, realmente, assim, Marrocos fez por onde para passar, né? Uma boa seleção, já tinha demonstrado isso na fase de grupos, deixou uma incógnita no jogo com o Haiti, que teve que virar o jogo, ficou duas vezes atrás, mas foi um bom jogo e acho que não é uma zebra, né? Marrocos eliminar a Holanda hoje não Não. seria uma zebra, né? O, o Marcelo, a Costa do Marfim, ela jogou contra a Noruega, foi buscar um empate com gol de Amad Diallo, Lenda. mas perdeu por 2-1. O que você achou do jogo? Outro bom jogo, né? Bem, bem de trocação também. Mas acabou que os talentos individuais da Noruega acabaram se sobressaindo um pouco mais sobre os da Costa do Marfim. Mas, pô, baita Copa da Costa do Marfim também, né, cara? Acho que voltando a ser uma seleção africana que pode ser que dê trabalho nas outras Copas também, porque tem um elenco jovem com bons jogadores também, né? Ô Vinícius, você acha que o Diomandé é uma das revelações dessa Copa? Olha, eu acho que é, viu? Cara, ele fez uma boa Copa, hein? Ele tem tudo para ter um bom contrato aí nessa janela de verão lá da Europa. Foi uma grata revelação pro campeonato. E o que você achou da Costa do Marfim e da Noruega? A Costa do Marfim, no geral, fez uma boa Copa. Do jogo em si, eu acho que
seria ali top 3 a nível de nível técnico ali e equilíbrio, né, do confronto. É, eu honestamente achava que Noruega passava, mas a Costa do Marfim fez uma boa partida. Eu acho que esse empenho deles elevou o nível da partida, né? Então caíram de pé para mim. O Joe mandei que as últimas notícias dão conta de que existe um forte interesse do Paris Saint-Germain sobre ele, mas ainda não tem nada muito concreto. É, boa partida, foi um bom jogo. Cara, a Noruega ela tem feito jogos assim na Copa, né? Jogo que parece que ela tem volume, jogo que às vezes parece que ela tá acuada, e aí ela ganha de 1-0, ela ganha de 2-1. Aquela vitória mais apertada no placar, né? Até contra o próprio Iraque, né? Eu tava 2-1, ela foi deslanchar e fazer dois gols, mas foi parte final do jogo. Mas de fato foi um bom jogo, tecnicamente, mais um bom jogo da fase de 16 avos, e que carimbou para nós brasileiros o adversário do Brasil na fase de oitavas de final, né? Esse jogo foi sucedido, Vinícius, pela vitória da França contra a Suécia, 3-0. Primeiro tempo acabou 1-0, a França com algumas chances, muita posse de bola. No segundo tempo, fez mais dois gols, 3-0. O Manhã fazendo uma coisa aqui, outra ali, mas no geral, sem ser muito demandado assim, né? Eu acho que a França ela fez o que ela vinha feito na fase de grupos. Eu acho que ela não passou apuros em nenhum momento do jogo, foi muito controlado. Foi uma classificação justa. A Suécia foi muito imprevisível na fase de grupos. Ela ganha da Tunísia de 5-1 e depois leva 5-1 da Holanda. Então era uma seleção que não passava muita confiança, não. Eu acho que a França fez o que tinha que fazer e não deu sorte pro azar, não. A França fez o que tinha que fazer, Marcelo. Pô, sim, cara, acho que me decepciona mais a Noruega não ter conseguido competir nesse jogo do que a França, porque a França fez, o que o Vinícius falou, o que estava fazendo na fase de grupos, acho que jogou até um pouco melhor do que algumas partidas da fase de grupo. Esse jogo da França foi, acho que talvez o melhor da França na Copa, dos adversários, né? E o jogo do México com o Equador, Vinícius? O México abriu 2-0 no primeiro tempo, muita gente falando que teve ameaça do cartel mexicano, e aí os equatorianos ficaram apavorados. Na prática, não dá para saber se teve isso, mas o Equador tirou o Equador que jogou contra a Alemanha e voltou o Equador que jogou na fase de grupos, né? Jogou muito mal, um cara a menos, e o México soberano na partida. Eu fiquei bem surpreso com esse jogo, viu? Não esperava uma superioridade tão grande do México, não. Apesar de jogar no Azteca, apoio da torcida, mas tecnicamente o Equador tinha elenco, tinha um time para fazer frente. Não esperava essa tranquilidade nessa partida, não. Eu fico decepcionado com o Equador e bem assustado até com a partida que o México fez. Eu achei bem boa. Terminado esse jogo, Marcelo, México 2, Equador 0. O México era uma das melhores seleções em futebol na Copa, né? Cara, foi realmente uma das mais da hora de assistir nessa fase de grupos, ainda pegando o fato deles jogarem sempre em casa, né, entre aspas, então, tipo, o clima do estádio ficava muito foda e acho que também ajudou na parte anímica do México, pô, os caras fisicamente voando nas partidas e foi realmente também, vou nessa linha do Vinícius, foi uma surpresa positiva o México desempenhar tão bem assim e uma surpresa negativa o Equador não conseguir competir, né? Acho que veio muito das outras partidas que a gente já tinha comentado de quanto o ataque do Equador acaba ficando devendo, né? E prejudica demais o andamento do time. É, né? É, É,
E o quão surpreso, Marcelo, você ficou com a Inglaterra tendo que buscar uma virada contra a República Democrática do Congo? Pô, pra quem conhece a Inglaterra é isso aí, né? Inglaterra, pra quem espera decepção, nunca se decepciona com a Inglaterra, né? E fica lá, acho que ficou um chute na trave do Wissa, né? Curiosamente, jogador da Premier League, conhece bastante os adversários de lá. Ficou uma bola na trave de ser eliminado, porque acho que se o Congo faz 2-0 lá, acho que a Inglaterra não teria força para buscar, não. Mas os caras têm um top 3 jogadores do mundo atualmente, e se pá, não é nem o terceiro. E o Kenny jogou, botou a bola embaixo do braço e resolveu o jogo. Esse E o jogo Bellingham trouxe. também fez uma puta partida, né? O Bellingham Apesar de não tá ter feito gol. crescendo, né? O mata-mata ele tá crescendo bem. Tá Ele já é retomando, grande, né? tá retomando um grande futebol. Ele parece o Yannis, não? Loucura minha. Ah, pô, loucura, se passou, velho. Ah, bom, de toda forma, foi um jogo bem legal de assistir, né, Vinícius? Pô, foi movimentado, hein? Ainda mais que o Congo saiu na frente. Já houve a exigência da Inglaterra ficar marretando o tempo inteiro o gol adversário. E, cara, para quem tem dúvida do Kane aí, ele demonstrou para que ele veio. Ele é o cara do time mesmo. Carregou a classificação nas costas. Falando em carregar a classificação nas costas, o Tielemans foi bem relevante para trazer a Bélgica de volta para o jogo contra o Senegal, né? 3-2, o Senegal ganhava de 2-0, acho que até os 40 do segundo tempo. Tielemans, salvo engano, o Tielemans marcou um, Lukaku depois marcou outro, e acho que no final da prorrogação, um pênalti com bastante polêmico, o Tielemans converteu. Bélgica classificada, Vinícius, 3-2 contra o Senegal. Cara, fiquei surpreso, hein? Porque eu cravei pra caralho a Bélgica amassando todo mundo, mano. E aí não tá passando bem com ninguém, tá se fudendo. E, cara, virou um jogo que não era pra ter virado. Simplesmente foi um acaso do destino mesmo. Porque o Senegal tava fazendo uma boa partida, mas eu acho que dos 30 para frente do segundo tempo, meio que parou de jogar, talvez pensou que já estava classificado e o Kevin De Bruyne e o Doku saíram da partida, eu acho que talvez elevou um pouco o nível de confiança deles e simplesmente pararam de jogar e tomou no cu. Tomou no cu, ô Marcelo? Não dou cu no caso, né? Ah, cara, é muito triste, né? Pô, era um bom confronto e perder esse negócio assim nas 16 avos foi triste, mas, pô, 2-0 é o placar mais perigoso da história do futebol, né? E acho que o que foi o meu. Também vou nessa linha que o Vinícius falou. Os caras meio que tiraram um pouco o pé e a Bélgica aproveitou. E a gente viu já que 2-0 nessa Copa não significa nada, né? 2-0, que foi o placar de Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, Marcelo. Uma atuação Polêmica. bem soberana dos Estados Unidos, mas é isso, né? Se você olha no Google, tem um cartão vermelho do lado do nome dos Estados Unidos. E ele não foi suspenso, né? Há rumores. É. Bom, mas falando futebolisticamente, os Estados Unidos surpreendeu um pouco também nessa Copa. Eu não esperava que eles iam desempenhar tão bem igual desempenharam. Foi uma das melhores seleções da fase de grupos. Também não sei até que fato animicamente jogar em casa ajudou os caras. Talvez se fosse uma Copa na Europa eles não tivessem desempenhado tão bem assim. E a Bósnia é isso aí, né? Só serviu para eliminar a Itália. Pelo amor de Deus, seleção horrível. Foi tarde já. O que faz a Bósnia ganhar muito a minha antipatia, né? Mas a Itália tem mais a minha antipatia do que a Bósnia por não ter conseguido eliminar a Bósnia. Exato. A Bósnia é isso aí, né, Vinícius? A Bósnia é isso aí, a Bósnia é uma bosta. Muito bem. Veio aí Ó, só para eliminar a Itália mesmo e para a Copa veio a passeio. Os Estados Unidos fez o que tinha que fazer mesmo e cravou a classificação. E sobre a expulsão, aconteceu um lance semelhante nas eliminatórias, onde um jogador de Portugal foi expulso por agressão e teve os dois jogos
perdoados, que seriam os dois primeiros da Copa. Falando em Portugal, vamos para a vizinha ibérica dele, né? A Espanha, na quinta-feira, caralhou 3-0 na Áustria. Eu confesso que eu fiquei surpreso com o placar. Eu achei que ia ser um 2-0, 3-1, talvez, um 1-0 até. Já que a Espanha não vinha jogando bem. 3-0, a Áustria deu uma largada no final do jogo, né? Um de cada vez. Pode começar, Vinícius. É isso aí. Obrigado por me dar a voz, né? A Espanha, ela fez uma fase de grupos meio a marcha lenta, né? E do nada resolveu jogar, né? Eu acho que foi muito pelo meio-campo da Espanha, que jogou bem pra caramba nessa partida. Controlou todas as ações praticamente. Acho que não teve nenhum momento que a Áustria pudesse ter qualquer tipo de ameaça e fez um placar que foi condizente com o jogo. Até esse momento, Marcelo, Copa abaixo da Espanha ou Copa abaixo dos principais jogadores da Espanha? Acho que no coletivo como um todo, né? Espanha, pô, acho que Espanha agora foi um dos piores jogos que teve nessa Copa. Muito a desejar. Não só individualmente, mas coletivamente também. A Espanha estava muito abaixo. Mas a gente sabe que é uma das favoritas, não é à toa, né? Então, uma seleção muito completa do meio campo para frente. E aí, defensivamente também, né? Não tomou nenhum gol na Copa. Talvez isso pese um pouco. É, realmente. E agora, terminando os países ibéricos, Marcelo, Portugal, com o Roberto Martínez metendo no banco Cristiano Ronaldo, ganhou da Croácia, um jogo bastante polêmico, 2-1, garantindo o confronto com a Espanha nas oitavas. Muito bom jogo, né? Tecnicamente, com emoção no final. Mas acho que nessa partida eu não diria que foi injusto não o Portugal ter passado. A Croácia, como sempre, numa seleção que nunca desiste, né, cara? Impressionante. Acho que tirando o 3-0 contra a Argentina nessas duas últimas Copas no mata-mata, a Croácia é muito difícil de matar ela. E nessa partida foi isso também. E Portugal suou sangue para passar. Grande Gonçalo Ramos, né? Ô Vinícius, você. Qual foi a sua sensação quando o Cristiano Ronaldo foi substituído? Olha, eu achei que ele ia dar uma causada no banco ali, hein? Eu sei que Ele ele ia ia dar uma sair de Paulo Henrique Ganso. chutando garrafinha, falando que não ia sair. Não, não vou sair, não. Eu achei que ele fosse fazer isso, até que ele tava tranquilo. Até que ele saiu tranquilo, apesar de reclamar um pouco, ele saiu tranquilo. E pra sorte do Roberto Martínez, quem entrou resolveu, né? Senão ele tá fudido. Não, senão ele tinha sido demitido no vestiário já. Para É. Com vocês, razão, no caso, né? para vocês, gol bem anulado? Cara, é muito difícil falar da tecnologia assim, né, cara? Mas como foi um gol tecnologicamente anulado, não sei, cara. Eu ainda sou meio cético com relação à tecnologia, porque ainda assim acho que dá margem pra você burlar algumas coisas, né? Sim. Mas como não tem o que fazer, foi um gol tecnologicamente anulado, não tem muito o que argumentar, né? E você, Vinícius? Realmente, cara, sei lá, mano. Eu acho que esse tipo de lance aí meio que mata o futebol, mano. Mas assim, tem um chip na bola, tem a condição ali de captar a encostada, então tá tudo certo. Mas sei lá, a bola não chega nem a mudar a rotação dela, né? Então uma decisão ali que foge um pouco do futebol. Mas se existe a tecnologia, tá certo, tá tudo certo. Eu acho que é o tipo de gol assim como o impedimento semiautomático que mostra uma ponta de chuteira na frente. O cara não vai ter vantagem disso, ele não teve vantagem disso, mas é o gol que. Ou as É, partes do Lukaku, né? é, é o gol que você aceita por causa da tecnologia. Eu acho que vocês definiram bem. E meu ponto não seria nem a tecnologia em si, mas tipo, de quem garante que realmente tem uma pontinha de chuteira ali,
um pouco à frente no impedimento ou se realmente a bola triscou. Então, tipo, seria mais relação a isso também. Não é com a tecnologia que a gente vai acabar com essa discussão, né? Porque ainda assim, É. mesmo com a tecnologia, alguém, tipo, opera Alguém no põe a VAR em linha, relação a né? isso. Exato. Nesse dia, não, no dia seguinte, a Suíça eliminou a Argélia 2-0. Sendo bem franco com você que está assistindo o vídeo e com os meus amigos. Alguém assistiu o vídeo e ou quer falar sobre esse jogo? Cara, não assisti, mas a Argélia também vai com Deus, né? Eles são bem ruins, bem abaixo do esperado. Esperava um pouco mais da Argélia. Você, Vinícius. Cara, não assisti o jogo, mas pelo compilado ali, eu vi que foi uma partida que a Suíça resolveu rápido, né? Abriu o placar rápido, no segundo tempo já matou o jogo e foi isso. Tchau pra Argélia, acho que não tem muito o que complementar, não. Cara, eu lembro de ter visto os melhores momentos desse jogo. Acho que 10, 12 minutos. Os 6 minutos é de trombada no meio de campo. É de lançamento que o cara não chega. Pô, cara, não tem condição. Não tem condição. Austrália 1, Egito 1. E nos pênaltis, o Egito ganhou, Marcelo. 4-2 contra a Austrália. É isso. Também não vi essa partida, confesso pra vocês. Mas fiquei muito feliz com o Egito passando e o Mo Salah podendo jogar mais uma partida na Copa. E tchau, Austrália também, né? Você tava torcendo para a Austrália, Vinícius? Cara, Ou nesse caso aí, só um parênteses aí, eu lamento muito o chaveamento que teve, onde teve bastante, tipo, muitos jogos nivelados por cima e acabou tendo esses jogos mais nivelados por baixo, né? Porra, Austrália e Egito podendo pegar, sei lá, um Japão, um Marrocos, que pegaram mais pedreira assim na primeira fase, é meio triste, né? É, e teve Canadá e África do Sul também, né? foi um Então, confronto de Um segundos, jogo. né? Austrália e Egito. eu esperava que a Austrália classificasse, viu, pra ser honesto, mas isso pré-jogo, né? Mas durante o jogo, o Egito acho que jogou melhor. É, acho que foi um placar justo e teve a cavada do Salah, que foi a melhor coisa que ele fez na Copa. Bom, continuando, Vinícius. Argentina na prorrogação 3, Cabo Verde 2. A Argentina saiu na frente no começo do jogo, fez que ia ganhar na hora que quisesse, tomou um empate, se assustou. Prorrogação. Aliás, derrubou muita gente esse empate, hein? Pra caralho. Tava pagando pouco a vitória da Argentina. Mete bolo. É, 2-1 no começo da prorrogação. O maluco do Cabo Verde me acha um chute do cu, 2-2. E no final do jogo, 3-2, Vinícius. O que que você achou desse jogo? Você que tá trajado. Pô, mano, foi difícil, hein? Caralho, não esperava um nível tão alto assim de Cabo Verde. Óbvio que não é justificativa, mas questão climática também acaba desfavorecendo muito nessa partida. Na coletiva de imprensa do Scaloni já deu uma resmungada, apesar de todo que o clima era o mesmo para Cabo Verde, né? E tecnicamente eles jogaram bem pra caramba, mano. É, foi bem surpreendente. O tal do Vozinha também, ele fez umas defesas. Então, foi uma partida bem complicada, mas no final bem venceu, né? Então, mas eu acho que foi muito na conta do Licha, mano. Eu achei mais que o Messi ainda. Pra mim, o melhor jogador, o que fez a diferença ali foi o Licha Martinez. Deu uma assistência absurda pro Messi no primeiro gol. E depois fez o gol do 2-1 lá na prorrogação ali, que fez toda a diferença também, apesar de ter levado o empate. Eu acho que era um momento muito tenso da partida que precisava de uma resposta e a resposta veio. Então, excelente partida principalmente do Licha e depois do Messi, na minha opinião.
O Messi, ele tá sabendo já que não pode dominar a bola no braço ou ainda não? Pô, ele tá sabendo, só que acontece, né? É. Entendi. Mas aí existe um domínio com a mão também, que foi no primeiro gol, né? Você é louco, aquele domínio dele foi absurdo. Foi meio gol o domínio do primeiro gol. É isso. Não E vou falar mal do homem, não. muito bem. Você vai, ô Marcelo, ou você vai continuar a exaltação a Lisandro Martins? Pô, eu sou suspeito pra falar, né? Eu acompanho o Lisandro. Quando ele está disponível pra jogar, o que é raro, eu acompanho ele semanalmente jogando. E o Lisandro é um volante jogando de zagueiro, cara. Não só a qualidade no passe dele, mas também pra sair de pressão. O Lisandro é muito absurdo como zagueiro. Um top 5 pra mim mundial quando tá saudável. Esse é o problema, né? Ele nunca tá saudável. Mas, pô, falando de Cabo Verde, confesso que não conhecia o futebol de Cabo Verde, não sabia, não sei também se antes da Copa os caras eram tão competitivos assim, porque é uma seleção que parece muito organizada, né? E deu muito Hum. trabalho pra Argentina, né? Cabo Verde. Surpreendentemente, cara. Cabo Verde eliminou Camarões nas eliminatórias, mandou Camarões para repescagem e avançou para a Copa direto. Individualmente falando, o Camarões é uma seleção que tem bastante nomes relevantes, né, na Europa, né? Então acho Uhum. que realmente é uma Tipo, seleção que, tipo, embelmou, né? a uma Eu não seleção vou que falar tem o o nome do Embelmou como principal inominável. jogador não pode, não pode. Bom jogador, bom jogador. Mas a Argentina, cara, acho que vai pegando casca também, mostra que é uma seleção muito madura, né? E não se dá por vencida também, é outra seleção que não se dá por vencida e mostra porque é a atual campeã e porque ainda vamos falar um pouco do jogo das oitavas, mas já mostra também porque que é uma seleção que é uma das favoritas ao título ainda. Se a Isso aí, Argentina, Marcelão. se a Argentina nesse jogo, Marcelão, se a Argentina nesse jogo não teve um bom futebol, a Colômbia também apresentou um futebol meia boca, mas o suficiente para ganhar de Gana. 1-0 a Colômbia, que até então era um dos melhores futebols também da Copa do Mundo, né, Vinícius? É, a Colômbia realmente foi um placar meio magro, mas em compensação, a Gana fez uma boa fase classificatória defensivamente, né? Então, apesar de dar a impressão que a Colômbia deixou um pouco a desejar, eu acho que é muito por mérito de Gana. Mas no final das contas, eu acho que o favoritismo da Colômbia prevaleceu e eu acho que a classificação foi justa. Algo a acrescentar, Marcelo? Não vai muito nessa linha, até porque eu não assisti o jogo, mas Legal. pela fase de grupos, o Irã foi uma Beleza. seleção. Cara, Pô, tô me porque ligando aqui, chamada de spam aqui, mano. Me fudi na hora de eu falar, tio. O maluco travou Ah, na fala dele, velho. e eu achei que tava rolando naturalmente ainda. ele soltou Mas um enfim, cara, Irã, eu acho né? que Do nada ele trouxe o Irã, pô. do nada, né? Não, eu acho que eu não assisti o jogo, mas pela fase de grupos que Gana fez, era uma seleção muito defensiva, então eu acho que qualquer seleção que enfrentasse teria trabalho contra ela, né? E a Colômbia não foi diferente, né? Trabalho, Marcelo, foi o que Marrocos não teve contra o Canadá. Apesar do técnico canadense falar que o Canadá jogou melhor, Aí é loucura, aí é loucura, né, cara? o Marrocos ganhou de 3-0. Beleza que andou um pouco mais no segundo tempo, né? Mas, pô, o Canadá não jogou melhor que o Marrocos, Marcelo. Acho que em nenhum momento o Canadá jogou melhor que o Marrocos, né? Eu acho que era uma das oitavas mais desequilibradas que tinha e isso provou no campo com o Marrocos sendo uma seleção bem superior ao Canadá. O que que você achou desse jogo, Vinícius? Jogão sábado no almoço? Ah, cara, eu acho que foi muito em linha do que o Marcelo disse. É, foi muito desequilibrado. Acho que o Canadá chegou no limite dela. Teve um prejuízo ali de acabar avançando em segundo do grupo, que fez com que a partida fosse para os Estados Unidos. Tal. Não sei se isso foi um fator determinante também, mas
foi uma partida onde realmente a melhor seleção classificou e classificou bem. Acho que isso resume. Chupa Drake. E França e Paraguai, ô Vinícius, o que que você achou desse jogo? O jogo da catimba, né? Jogo bem engraçado de assistir. Pô, foi te falar que foi gostoso, tá? Quase que o nosso Paraguai apronta, hein? Porra. França ganhando de 1-0 com um gol de pênalti, cara. Eu não esperava, não. Sinceramente. Eu esperava um confronto um pouco mais desequilibrado. Eu acho que é isso. Libertadores, né? Foi meio Libertadores mesmo. E eu acho que a França soube lidar bem com a catimba deles, né? Então acho que isso que acabou facilitando um pouco o jogo da França. Pô, o Mbappé apanhar, levantar e dando risada da cara do Paraguai, acho que é uma coisa que muito brasileiro não faz em jogo de Libertadores. E deveria. Porque é isso que pilha o cara, né? O cara levanta, porra, filho da puta, não sei, hijo de puta. Não, é o que o cara quer, que você brigue, que você arrume encrenca. Mas não, o cara te dá uma entrada, você levanta e dá risada, velho. Acho que é a melhor resposta que ele poderia dar, né? Porque aí vai meio ficar ao contrário, né? Os caras do Paraguai estavam começando a ficar mais pilhado com ele também. Exato, exato. Cara, eu não sei você, ô Marcelo, eu tenho um pouco, eu entendo as táticas, o estilo de jogo e tal, mas eu tenho um pouco de antipatia a esse tipo de. Eu tava torcendo pra França nesse jogo, porque. Pô, o Paraguai simplesmente abdicou de jogar, bateu pra cacete, o árbitro permissivo, fazendo cera. É... Porra, é muito escroto. Tipo, os caras não querem jogo. Tomou o gol, pô, virou o time da posse de bola, né? Só não tinha qualidade pra colocar na prática. É bem isso, né, cara? Se o Paraguai tivesse um pouco mais de talento na frente, seria uma seleção que seria muito mais competitiva, né? Mas, pô, a seleção do Paraguai ter o Ivan Cabalheiro, que era reserva no Santos, pra decidir uma Copa do Mundo, aí ficar difícil, né, cara? Mas, pô, surpreendeu Ah, bastante o Paraguai e jogou, acho que até melhor contra a França do que contra a Alemanha, né? Catimbou mais também, bem mais contra a França do que contra a Alemanha. Mas, pô, defensivamente impecável. Os caras não deram espaço nenhum para tanto para a parte coletiva quanto para a parte individual da França. Só que aí os caras têm o Doué no banco, né? Aí fica difícil, né, mano? Aí É o enrolada a que o, partida, os caras chamam o Doué e Cherki, aí é foda, é muita apelação. aí é difícil. o que o E o Doué Doué é um fez, baita jogador, ele que é o um Doué entrou absurdo de bem jogador. nesse jogo é uma maluquice. E aí deu óbvio, né? Graças a Deus, porque para fim de entretenimento, ainda acho que para fim de entretenimento seria muito melhor ter um Alemanha e França do que um Paraguai e França, mas Exato. pelo menos a França não caiu pro Paraguai, que seria um jogo No horroroso. domingo, a Copa acabou para o Brasil, Marcelo. Brasil 1, Noruega 2. Para alegria de muitos patrões, para tristeza do CLT padrão e de muita gente brasileira aí que se importa com a Copa enquanto o Brasil está nela, Marcelo. É isso, né? Agora a Copa fica para quem realmente gosta de futebol, né? Acho que agora a Copa começa pra gente de verdade, né? Pô, cara, em relação ao jogo do Brasil, o Brasil decepcionou demais. Cara, de verdade, não entendi qual que seria essa proposta que o Brasil entrou para só cercar a Noruega, não dar botes para. Pô, era um negócio que estava funcionando bem, era o Brasil pressionando no ataque, e o Brasil não fez isso em momento nenhum. E aí ficar muito à mercê tipo, de uma jogada individual resolver a partida, tanto para um lado quanto para o outro, né? O Brasil teve a chance de ter essa jogada individual, mas acabou pecando na finalização. E a Noruega tem um centroavante que é muito superior a qualquer atacante do Brasil hoje e acabou decidindo o jogo. Cara, eu acho que, assim, mais uma Copa que o Brasil é eliminado no detalhe. O detalhe favoreceu o adversário. O detalhe dessa vez foi a finalização. Pô, o Bruno Guimarães teve um pênalti, errou. A explicação do Ancelotti, cara, convence poucas pessoas. É... Porra, o Endrick entra no segundo tempo, o Vinícius Júnior dá uma.
dá um machada nele, ele sai na cara do goleiro e chuta pra fora. Pô, outra chance muito clara. Não acho que jogou tão mal contra a Noruega. Acho que foi um jogo equilibrado, um jogo Foi um muito jogo ruim, estudado. cara. Pra quem É, não gosta, para tipo, quem não tava torcendo pra nenhuma das duas equipes, eu acho que foi um jogo ruim. sim, foi um Muito jogo lento. muito estudado. Eu concordo. Mas, cara, eu acho que o detalhe é a finalização, porque o Haaland teve duas bolas, cara. Teve uma que ele antecipou o Gabriel Magalhães, que estava olhando a bola, e tomou. E a outra, cara, é um fim de feira, né? O Haaland domina a bola na entrada da área, os caras ficam a 2,5 passos dele, já num sentimento de desespero, né? Então, assim, era um jogo muito perigoso. Eu achava que ia passar da Noruega e ia cair para a Inglaterra nas quartas. Mas, assim, por isso que eu acho que o detalhe foi a finalização. Se o Brasil faz 1-0 e o Endrick converte, a Noruega não busca. Se o Brasil faz 1-0 sem o Endrick ter a chance, o jogo já seria outro, porque a Noruega ia ter que sair mais. Com certeza. E aí o Brasil com Martinelli, com Vinícius Júnior, com Ryan, ia conseguir correr pelos lados do campo e oferecer perigo em contra-ataque e tal. Mas o detalhe dessa Copa foi a finalização. E também fica como detalhe desse jogo, Vinícius, o menino Ney entrou porque ele tinha que entrar. É, ele entrando matou o Endrick no jogo, taticamente, mas ele tinha que entrar. Ele foi convocado para esse jogo. Ele entrou, fez o gol. Olha só que coisa. Mas acho que sai com uma imagem muito feia, né? Cara, acho que não sai, não. Não Discordo. acha? Não acho. Cara, ele entrou, a bola que ele teve, ele fez o gol e é isso. Pô, a bola de pênalti. O Guimarães Cara, perdeu, né? o Guimarães perdeu a bola de pênalti. Cara, mas é feio ele, pô, dando umbrada no Odegaard, Pô, cara, é que eu. provocando o goleiro. Pô, tá perdendo de 2-0, cara. Mas foi o cara que mais mostrou, tipo, tá incomodado com a situação. O Brasil foi muito passivo a partida inteira, cara. Acho que o que mais me incomodou não foi não só taticamente, não foi só erros individuais, mas a postura do Brasil. O Brasil se rebaixou por uma Exatamente. seleção mediana, cara. Você falou que foi decidido no detalhe, também concordo, foi no detalhe, mas o Brasil não pode, pô, cara, se ir pra uma partida com a Noruega dependendo de detalhe. Brasil e Inglaterra, o Brasil perder no detalhe é compreensível. Agora, perder Uhum. pra Noruega no detalhe não faz nenhum sentido pra mim, cara. A Noruega tá pelo menos 1 ou 2 degraus abaixo do Brasil, cara. É isso, Marcelão. É isso. Você tá deitando hoje. Você tá deitando. Ele teve um vídeo de folga, né? Deve ter refletido É. bastante. Eu voltei revigorado. Pô, cara, você falou ainda sobre detalhes. Não existe o Vinícius Júnior ficar cobrindo a marca do pênalti pra entregar a bola pro Bruno Guimarães, mano. Não existe. Ele é o melhor do time que tava dentro de campo, é ele que bate pênalti, mano. O Messi teve dois pênaltis, errou, tá tudo certo, mas foi ele é o cara do Mas time, ele foi e exatamente. bateu. E no terceiro, E e se tiver mais um essa semana, ele vai Ele vai bater de bater, novo, mano. foda-se. É ele vai isso. bater de novo. Pode ser que perca de novo? Pode perder até 3 4 mano, mas é definido que o melhor do time bate o pênalti no jogo. E, cara, foi muito que o Marcelo falou mesmo. O Neymar, ele teve uma participação ali de briga, mas ele era o cara lá incomodado com a situação, cara. Você é louco. Teve momento que da Noruega trocando passe 5 minutos seguidos sem o Pô, Brasil conseguir chegar na aproximação para tentar tomar a bola. Loucura, pô. teve a Então, diferença do jogo da Argentina hoje. A Argentina perdendo de 2-0 acreditando até o final. E, pô, o Brasil com 2-0 nas costas e os caras trotando no ataque, mano. Eu achei ridículo. exato. Não, Foi uma. eu acho que a postura de fato foi um ponto bem, mas, cara, eu não consigo ver o Neymar saindo bonito assim. Não Não, saindo bonito não. chamuscado, cara. Tipo, pô, ele foi convocado depois de um puta clamor, não jogou. Cara, ele entrou contra a Escócia pra fazer um H, só pra falar que entrou. Não entrou contra o Japão porque não tinha condição de entrar. E entrou contra
a Noruega, assim, se fosse o Igor Thiago, ele não teria entrado. Mas como era o Neymar, ele tinha que entrar. Ele foi convocado para esse jogo. E, cara, ele entrou numa rotação abaixo, não conseguindo acelerar a jogada. Não, cara, assim, ele foi o que ele está sendo do Santos, um cara que tem dificuldade para acompanhar o jogo. Claro, com a bola no pé tem muito talento, mas na hora de bater um pênalti, cara, o pênalti dele é muito bem É. batido. Você tá 2 contra no placar. Você olha pro banco, tem Igor Thiago, você não põe ele no jogo, mano. É um Cara, masterclass que você vai não. colocar. Com, Então, com 30 beleza. minutos de condição de jogo, ele foi lá e fez um Não, gol. não, sim, beleza. E eu teria convocado ele por conta disso. Eu entendo a entrada dele e eu acho que ele tinha que entrar. Eu não Só que, acho que ele teria cara, que ter entrado porque o jogo tava 0-0 e o Brasil não tinha posse de bola. E você colocar um cara a menos para você correr ali, já tendo o Endrick e o Vinícius, eu achei meio loucura. O pô, Neymar faria mas sentido aí, se o Brasil tivesse perdendo e o Brasil tivesse com uma posse de bola com volume de jogo, que aí sim o Neymar conseguiria agregar, tipo, com um passe diferente, tendo a bola. Mas, pô, cara, você colocar o Neymar lá no 0-0 para correr, para ficar trotando no meio-campo contra a defesa, eu também achei meio sem sentido. Então, tipo, também, beleza, concordo que ele não agregou em nada na partida, mas eu acho que pro estilo de jogo que o Brasil tava jogando naquele momento, não fez sentido pro Neymar. Acho que mais prejudicou ele do que É, o Brasil foi o prejudicado pela entrada dele. Ancelotti jogou ele na fogueira, né? não, sim, Exatamente, mano, eu exatamente. acho que sim, mas é porque tinha que jogar. Ele foi convocado para ser jogado. Pô, Cara, mas aí eu você teria faria o convoca, mesmo sentido do que mano, contra o você Japão. Ele não convoca, entrou contra o Japão porque estava esperando ele ir jogar uma prorrogação. Aí, beleza. Se o Brasil for pra prorrogação novamente contra a Noruega, aí sim coloca o cara, mano. Mas num 0-0 com o jogo em aberto ainda, pra proposta de jogo que o Brasil tava praticando naquele momento, eu achei muita loucura do Ancelotti, velho. cara, não, assim, eu acho que ele mexeu errado. Eu acho que se não fosse outro jogador, esse outro jogador não teria entrado. Ele só entrou porque é o Neymar. Mas eu acho que tinha que ter entrado, mesmo que o estilo de jogo não favorecesse na hora. Cara, o jogo tá apertado, você pode ser eliminado. Você vai ser eliminado sem colocar o cara que boa parte do país, a mídia fez campanha para ser convocado, Não, que mas contra o Japão ficaram deu certo, gritando e mano. aplaudindo quando foi anunciado o nome. Você tem que colocar o nome, o cara. E se não der como não deu, foda-se, queimou o cara. O Ancelotti É, vai conseguir eu acho que seguir ele com o tirou do dele e trabalho, colocou do. Exato. É, vai ó, ter uns transferiu a questionamentos responsa. aí pra esse ciclo agora, mas assim, a média é que, beleza, acabou o Neymar na seleção. E o Ancelotti com umas críticas. Se o Ancelotti é eliminado sem colocar o Neymar, isso daí o Ancelotti tá com muito mais crítica em cima. É. Eu Isso é acho que verdade. um outro ponto também que pode ter prejudicado a estratégia do Ancelotti, e eu acho que ele acabou pecando nisso, foi anunciar a substituição com 65 e com 67 ter a pausa, mano. Ah, O técnico da Noruega Achei meio sem reestruturou sentido. todo o time com a entrada dele, coisa que ele não teria se ele já tem a troca no intervalo ali. Então acho que acabou queimando a estratégia dele anunciar o que, que ele ia fazer antes da pausa. tanto que a Noruega volta bem melhor, né, No da quarto pausa quarto. para da atração. Volta pro quarto melhor. E a Inglaterra, ô Marcelo? Você que. Quem acompanha a Inglaterra não está surpreso com a virada contra o Congo. E contra o México, o que que você achou? Pô, achei que foi uma das melhores partidas da Copa, sem dúvida. Mas, cara, a Inglaterra sofreu, mano. O México deu um calor na Inglaterra. Não foi um 3-2 que a Inglaterra foi muito superior ao México, não. Até quando tava 11 contra 11, foi um jogo bem equilibrado e que no talento individual do Bellingham e do Kane de novo, a Inglaterra conseguiu desafogar, mas não seria nenhuma surpresa e nenhuma injustiça o México ter passado nessa partida, não. Legal, muito boa análise, parabéns. A pergunta é: Quansá vai jogar o próximo jogo? Ou ele de fato está Que loucura. suspenso? Eu espero que ele esteja suspenso e o Reece James volte, cara. Porque o Konsa na lateral direita é meio triste, né, cara? O lado direito da Inglaterra, quando joga ele e o Madueke, é uma tristeza, né? O que que você achou desse Volta jogo, Gary Vinícius? Neville. Nossa, mandou aí que é ruim pra caceta, né, velho? Puta que pariu. Eu não entendo o Saka na reserva, mano. De verdade.
Não entendo mesmo, mas falando da partida, eu acho que foi uma partida bem legal de se assistir, apesar do horário. É, foi uma ótima partida, foi emocionante. O Gimenez jogou pra caramba, jogou Baita pra atacante, caramba, hein? baita atacante. O Bellingham ficou extenuado, eu acho que não tinha nem pulmão mais, de tanto que ele correu, jogou pra caramba também. Foi uma ótima partida. Acho que quem classificasse ali seria com méritos. E fica só uma tristeza o Henderson ter se quebrado o braço na comemoração da classificação, velho. Eu achei muito bom, né? Nem pra ele ter sido convocado, mas beleza. É, ele Beleza. tava de auxiliar lá ali, e eu acho que nem isso ele vai ser, mas. Vocês falaram de um jogo muito bom, foi diferente de Portugal 0 Espanha 1, né? Cara, foi bem ruim, tá? Tecnicamente, eu acho que os dois times acabou devendo, né? Acho que talvez os dois estavam mais com medo de ser eliminado do que tentar a classificação. E aí, o nosso Ferran Torres achou um passe muito bom Absurdo. pro nosso Merino. E aí, Nossa. tchau papai Cris. Graças ao nosso Merino. E você, Marcelo, o que que você achou desse jogo? É, eu esperava mais também, dado qualidade técnica individualmente das duas seleções, eu esperava mais das duas. E Portugal acho que é uma das grandes decepções da Copa, né? Acho que tirando o jogo contra Total. os Uzbequistão, que era Uzbequistão. obrigação, pô, partidas muito abaixo, tanto individualmente quanto coletivamente, e o Martínez tinha que cair urgentemente, porque não dá pra você ter um meio-campo que tem o Portugal e não fazer os caras conseguirem ser minimamente produtivos para o ataque, que também é bom, cara. Então, pô, decepção total Portugal nessa Copa, né? Um É meio-campo bom que que descansou o tem Bruno Fernandes. um meio-campo que tem Vitinha e João Neves, que já são do mesmo time, já são entrosados, e o melhor Exato. jogador da última Premier League, né? Exato. E ainda tem um Rubem Neves no banco, que é um baita jogador também. Pô, o meio campo de Portugal é sensacional. As laterais de Portugal também são muito fortes, né? O Nuno Mendes, o melhor lateral esquerdo do mundo. O João Cancelo, pô, um tanque ainda, por mais que já não esteja mais no auge. Entrega muito. O Dalot, Rubem grande Dias Dalot. também. O Ben Dias, ótimo zagueiro. Pô, o Diogo Costa fez uma Copa sensacional também, pô. Muito bom. Várias Também. defesas É o absurdas, melhor cara. jogador Acho que foi o no melhor ranking jogador de da Portugal. FIFA. Também acho. No ranking Concordo. da FIFA, é o melhor goleiro até aqui na Copa. Uma Copa Concordo de muitos totalmente. bons goleiros, né? Mas, pô, o Diogo Sim. Costa é sensacional. E não deveria trabalhar tanto, dado Portugal ter, pô, não ter dado, não pode dar tantas chances pros adversários assim, igual Portugal deu, né? É. E foi um jogo que era a nossa projeção de final e foi uma bosta, hein? Nós tá mal pra Ainda cacete bem que não também. foi a final, né? É, ainda É, bem. Cara, só um rápido adendo. Copa bastante abaixo de Portugal mesmo, concordo. Copa abaixo do time todo, praticamente. E Copa abaixo do Lamine até aqui, hein? Tá jogando também. bem mal. É, não se sabe Vini, até, tipo, fisicamente como bem está, né, pra tá tão mal assim, mas realmente era uma decepção da Copa também, dado, pô, era uma das estrelas da Copa, cotado pra ser a revelação da Copa e realmente tá bem abaixo. Vinícius, Estados Unidos 1, Bélgica 4. Não adiantou o cancelamento da suspensão, né? É, tipo pênalti roubado que não entra, né? Trump tentou dar uma carteirada lá e tomou no cu dele. Os jogadores da. Acabou virando até uma motivação pros caras. Sim. Então, a Bélgica que vinha fazendo uma péssima Copa, vinha se arrastando, deu um gás extra pra eles lá e rolou até dancinha no vestiário. Que delícia. O que que você achou desse jogo, Marcelo? Cara, surpreendente porque a Bélgica tirou seus medalhões do time, né, tirou do cu também e acabou sendo uma seleção mais competitiva sem eles, né, então tirou do cu, literalmente, né, cara. É, E acabou tirando do cu essa vitória de 4-1 em cima dos Estados Unidos. Estados Unidos também bem decepcionante, né? Dado a Copa que tinha fazendo, não conseguiu competir contra uma fraca Bélgica, né? Em comparação com Copas anteriores. E boa Copa do Trossard, loucura, né, mano? Também. loucura. O Troçar com aquele cabelo branco dele tá muito feio.
Vinícius, Argentina de virada 3, Egito 2. A Argentina tem casca de time campeão. É uma vitória de time campeão. E É o uma vitória de Egito, time e o campeão. Egito, acho que o Egito quando fez o 2-0, acho que nem eles acreditaram, né? É, Um eu acho adendo, que. tá? Só antes de você falar, Opa! o primeiro gol tinha que ser anulado, tá? Da Argentina. Porque o Messi jogou com a mão a bola na cabeça do Romero, né? Que cruzamento. É, ele cruza muito bem, né? É, Aí, Jansen. É, cara, a Argentina é isso, mano. A Argentina é isso. Quando saiu o chaveamento, eu falei, porra, eu acho que vai ter mais dificuldade do que se tivesse pego um adversários melhores. Copa de 2022 tá aí pra isso também. Passou sufoco contra a Austrália, passou sufoco contra a Holanda. Acho que o melhor jogo de mata-mata foi a Croácia, que o Marcelo citou aí no 3-0. Mas a Argentina é isso, é sufoco o tempo inteiro e risco de pênalti a todo momento. E é isso que faz eu gostar dessa seleção, cê é louco. E, cara, essa virada aí em 10 minutos foi um tapa na cara dos brasileiros. A verdade é essa. Tava com 2-0 atrás e não desistiu do placar nunca. Então, sei lá, pode ser que vocês falem de algum asterisco aí, mas não dá para falar que a vitória da Argentina passou por um VAR. Não dá para um Egito reclamar de arbitragem com 2 gols na frente e tomar três. Então, foi uma vitória justa e só para quem tem Lionel Messi mesmo para ter esse tipo de virada. eu acho que assim, o gol anulado do Egito é discutível. Eu acho que tem margem para se marcar falta. Mas eu acho que também tem uma forcinha do Licha, né? É, mas, cara, assim, é um pouco disso, né? Pô, quer um exemplo, você, ô Vinícius, que é um coitado, igual eu? Caralho! O São Paulo com o Palmeiras, aquele jogo lá. Ah, pelo amor de Deus. Um coitado É, igual você. porque a gente é Não, São completa, Paulino, a gente completa. viu o São Paulo abrir 2-0 contra o Palmeiras e perder de 3-2 e reclamar, ficar reclamando do pênalti que foi claro e não deram. Beleza, foi pênalti e não deram. Mas, cara, você tava 2 gols na frente. É um pouco isso. O Egito tava 2 gols na frente, cara. Pode ter um Não, problema aqui, outro ali? não. Como não? Tava 1-0 pro Egito. Era o segundo gol ali. O Não. gol, não foi anulado o terceiro gol. Foi anulado o segundo. Não, sim, mas eu digo no placar como um todo. Tipo, Ah, tá. você está 2 gols na frente. E aí depois você vai reclamar de um gol que não foi marcado antes, que foi anulado antes. Tipo, eu acho que. Mas assim, eu entendo a reclamação, porque eu acho que é um lance que gera discussão, mas. Cara, ainda Então, assim, mas. me preocupa um pouco essa Argentina depender tanto do Messi, tá? Não, beleza. Seu exemplo foi de uma virada, mas foi um exemplo de merda, né? Porque pra mim foi falta Obrigado. no Licha e foi pênalti no Tapia. Então foram situações de jogos distintos. Tá, Mas. Oi? tá. Então o argumento é esse. Agora, com relação a Messi dependência, cara, a partir do momento que você tem o maior da história, você tem que depender dele, mano. Entendeu? Depende de uma Se- coisa, né? Dele ser o principal jogador, ele fazer tudo. Mas se não sair dele, não sai nada, aí é outro, é osso, né? Não é como se a Argentina fosse o Cabo Verde, tivesse 10 caras que só corre. Tem muito jogador bom lá. Não, tem a qualidade do elenco, mas tem que dar no pé de quem resolve. Eu acho que é um pouco disso que tá faltando nas outras seleções. O Brasil não joga pra ninguém ali. Portugal A França cai. faz isso com o Mbappé, né? A França faz isso com o Mbappé. Portugal não fez isso com o Cristiano, caiu. Então, eu entendo o seu ponto que o elenco é qualificado para não ter essa dependência, mas tem que ter uma referência no time para que tudo dê certo. Então, eu não sei como que vai ser depois dessa Copa, mas enquanto estiver ali no campo, tem que ser a referência. Não importa. O que que você achou desse jogo, Marcelo?
Cara, aí depende de como você quer olhar, se você quer olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né, pra Argentina. Se você quiser olhar o copo meio cheio, pô, uma seleção resiliente que não vai desistir nunca. É o que você falou, vitória de time campeão, o Messi ainda conseguindo entregar, mesmo com 39 anos. Mas também, se você quiser olhar pelo copo meio vazio, a Argentina pegou seleções de médio para baixo e mesmo assim tá sofrendo, né? Eu não sei até que ponto isso pode ser prejudicial lá na frente, pegar uma seleção mais qualificada, se sofreria tanto assim, ou se seria o inverso e teria mais tranquilidade, né? Né? A ver, né? Vamos ver como vai ser. A gente teve agora a última partida das oitavas, a Suíça avançando para pegar a Argentina. 0-0 o jogo, 4-3 nos pênaltis. Um jogo bem plausível, né? Um empate entre as duas seleções e uma decisão em pênalti, coisa assim, né, Vinícius? Eu acho que o placar do jogo ele demonstrou aquilo que ele seria mesmo. Foi um confronto bem equilibrado. As duas seleções tiveram oportunidades para sair classificada no tempo normal, não aconteceu. E aí nos pênaltis é um detalhe. O Akanji achou que ele estava jogando futebol americano, mas o defensor da Colômbia também. Então, acho que é o detalhe de pênalti assim que acaba definindo tudo. Eu acho que a questão de classificação, acho que tá ok. Eu esperava que a Colômbia classificasse, eu acho que tem um elenco mais qualificado para isso, mas tá de bom tamanho a classificação da Suíça também. Fica a impressão de que a Copa de 26 deu menos do que o Luiz Dias e a Colômbia poderiam receber, né, Marcelo? O Luiz Dias também acho que ficou devendo um pouco, acho que teve jogadores da Colômbia que renderam mais que ele, né? A Colômbia fez uma boa Copa, eu esperava que passasse hoje da Suíça também, pelo talento individual que tinha. Mas acho que também se esperava um pouco mais do Luiz Dias de ser o cara da Colômbia, mas acabou que acho que até o Rames teve partidas melhores que ele, mesmo já não estando mais no centro do futebol europeu, né? E uma das piores cobranças de pênalti que teve nessa Copa, se não a pior em muito tempo aí. Foi horrível as cobranças de pênalti, pelo amor de Deus. É, Papo reto. foi bem feinho mesmo. Agora que a gente passou pela fase de 16 avos, passamos pela fase de oitavas de final, um pouco mais fresca na cabeça de todo mundo. Vamos às projeções. Temos na quinta-feira, dia 9, França e Marrocos, Vinícius. O que você espera desse jogo e quem passa? Vai ser uma reedição da Semi de 2022, né? Esse jogo promete. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas eu acho que a França passa e renova a freguesia junto ao Marrocos. Há quem defenda, Marcelo, que Marrocos de 26 é melhor do que Marrocos de 22. E que por isso esse jogo talvez não tenha o mesmo desfecho. Dito isso, você acha que vai ter? Eu concordo, né? Acho que a seleção de Marrocos de 26 eu acho que é mais completa, mas é uma seleção mais que vai jogar mais do que o Paraguai jogou, então acho que a França com mais espaço tende a ter mais facilidades ofensivamente, né? A França não é uma seleção tão forte defensivamente, tanto que sofreu gol em praticamente todos os jogos da Copa, mas com mais espaço aí acho que é muito difícil segurar o ataque dos caras. Então acho que passa a França também. É, eu espero pelo menos um bom jogo. Um jogo Será muito melhor tecnicamente. que França e Paraguai, por exemplo. Ah, tem que ser melhor, Também né? acho. Tem que ser, Tecnicamente né? tem que ser melhor. Apesar de que é o que eu falei, né? Futebolisticamente, o jogo não foi ruim. Para quem gosta do futebol como esporte e tal, a pessoa entende o que o Paraguai se propõe a fazer. Mas para quem busca a parte técnica, é sofrível, né? Ver o Paraguai jogar. Na sexta-feira, ô Marcelo, a Bélgica do Vinícius joga contra a Espanha, que até aqui não convenceu muito, né? O que você espera desse jogo? Aí acho que a Bélgica do Vinícius vai para casa, né, nesse jogo aí. Ainda acredito, eu vou morrer com a minha convicção de que a Espanha vai ser campeã, então acredito que a Espanha passa também.
Ô Vinícius, é, o Vozinha fez um bom jogo contra a Espanha? Assim, eu acho que ele ganhou mais mídia do que na bola mesmo, porque ele não fez tantas defesas difíceis assim. Ele evitou o placar, mas por defesa difícil ele não foi tão bem, não. É, ele foi um personagem que o Brasil simpatizou. Ok. Tá aí. O goleiro da Arábia Saudita fez alguma coisa contra a Espanha? Pô, eu, eu acho que apesar. Deixa eu Porra, responder por você. Ele foi responde então. buscar a bola dentro da rede 4 vezes. Foi o que ele fez. O Muslera fez alguma coisa contra a Espanha? Fez sim, fez sim. Ótimo. Merda. É, fez algumas merda, O né? goleiro da Áustria fez alguma coisa contra a Espanha? Provavelmente fez. Mas nada que chame atenção. Não, nada que chame atenção. O Diogo Costa fez alguma coisa contra a Espanha? Não, ele poderia ter sido um placar maior que ele evitou. Então ele fez, pô. Ele fez muitas boas defesas. E a Espanha fez gol no final do jogo. Por que a sua Bélgica com o Thibaut Courtois não pode ter um fim parecido? Por que o Courtois não pode fechar o gol e a Bélgica passar nos pênaltis? E é a cara do Courtois fazer isso, né? Inacreditável. É, inacreditável você fazer toda essa volta para chegar nessa pergunta. Muito Fez eu obrigado. resgatar na memória todos os jogos da Espanha, velho. Muito Já estamos Mas 10 minutos porra, aqui. tipo, o vídeo tem 10 minutos, 7 foi nisso. Mas, cara, eu acho que é algo possível, sim. Eu acho que faz sentido sua pergunta no final das contas. É, ele costuma crescer em jogos grandes, né? Mas ele cresce em jogos grandes jogando pelo Real Madrid. Eu não sei se os demais vão conseguir colaborar com isso também, né? Talvez seja tanto chute no gol que tal uma hora a casa cai, né? Mas realmente no gol é onde se começa um elenco forte, né? Então a Bélgica tem isso. Dito isso, você acha que a Espanha passa? Dito isso, eu acredito que a Espanha passe, apesar de não estar me convencendo ainda. Eu acho que isso é um pouco de Espanha, né? No ano que foi campeã, foi tudo se arrastando, né? Ganhou de 1-0 da Holanda, 1-0 da Alemanha, foi isso, aquilo, estreou perdendo para a Suíça. Então a Espanha também é um pouco disso. Ela controla muito o jogo, mas ela ganha no limite. Então não dá para ficar duvidando da Espanha, não. Acho que classifica. No sábado, Marcelo, seis da E a sua opinião tarde? sobre a Espanha? Gostaria de saber quem que Ah, muito passa. obrigado. Cara, a minha opinião é que a Espanha vai passar, ela ganha o jogo. Acho que ganha de uns 2-0, 2-1. Acho que o Courtois vai ter uma atuação boa, mas não vai impedir, não. Vai evitar o sapeco, então. A Bélgica, o conjunto da Bélgica é inferior, né? A Bélgica teve um grande jogo contra os Estados Unidos, mas fora isso, se contra a Nova Zelândia não conta. Eu nem imaginava tocar no nome da Nova Zelândia de novo, mas não conta. E, cara, os outros jogos a Bélgica não convenceu, né? Muito a desejar. Passou por Senegal no sufoco, culposamente. Na fase de grupos, empatou com o Egito jogando mal, empatou com o Irã jogando mal. Acho que a Bélgica da Copa é essa Bélgica que joga mal, e não a que jogou contra os Estados Unidos. É, Marcelo, no sábado, dia 11, 6 da tarde, não tem Brasil. Tem Noruega e Inglaterra. O que você espera desse jogo? Mas espero a Inglaterra eliminada, que é a cara da Inglaterra perder com uma seleção irrelevante. Então eu espero que a Noruega passe para o meu desespero e tristeza. É isso. E comentário de desabafo do É, caramba, foi velho. bastante. Eu achei que eu esperava uma coisa mais técnica, né? Mas não, não, não.
um momento de raiva, né? Ah, tecnicamente falando, não sei qual Noruega qual vai ser a proposta de jogo da Noruega, se vai ser o mesmo esquema com que eles jogaram contra o Brasil, de tentar segurar um pouco mais a posse. Se for isso, de novo, tende a ser um jogo muito feio novamente, porque a Inglaterra não tem por estilo pressionar tanto a saída de bola das defesas. Então, talvez acho que a Inglaterra tenha um pouco mais de posse de bola, mas aí fazendo isso seria um convite para o Haaland atacar as costas da defesa da Inglaterra, né? Então, tô muito curioso para saber como que vai ser a postura das duas seleções. Um convite ao prazer, você quer dizer? Um convite ao Brasil. O caos. Tá. E você, Tá, ô Vinícius? Noruega e Inglaterra. cara, eu acho que a Noruega vai praticar o mesmo futebol que praticou contra o Brasil. Eu acho que vai tentar controlar as ações ali muito na posse de bola. E pegando essa informação que o Marcelo trouxe, que a Inglaterra não pressiona, é capaz de você ter posse de bola até o final da prorrogação e para os pênaltis. A Noruega, eu não vejo que ela vai tentar propor jogo, mas ela vai tentar controlar o jogo ao mesmo tempo. E, cara, pelo bem do futebol, eu esperaria que a Inglaterra passasse, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que talvez as quartas que mais seja difícil cravar quem vai classificar. Mas eu acho que a Inglaterra classifica no final das contas, e aí fica decretado que o Harry Kane é melhor que o Haaland. Muito bem, eu acho parecido com o que você falou, Vinícius. Concordo com a sua linha de raciocínio, de pensamento. Opa, cabeça grande, né? O Harry Kane é melhor que o Haaland? Cara, sim, o Harry Kane é melhor que o Haaland. O que vocês não conseguem entender é que se o Haaland fosse inglês, ele era titular da Inglaterra e o Kane não. Porque o Haaland, ele metia 40 gols quando eu falei isso, pô, anos atrás. É, Vai. Tá dito bom. isso, acho que a Noruega passa, cara. A Inglaterra não consegue me convencer. Acho que a Noruega tem um jogo pragmático, de um jogo que eles têm muito controle, muito, muita qualidade no jogo que eles se propõem. Mas eu acho que é isso, é o jogo mais aberto. É um jogo que qualquer um dos dois pode passar. E se passar, é um bom time na semifinal. Vai ser uma. Ó, pra quem acompanha a gente aí, resgata o primeiro vídeo deles falando que a Inglaterra seria semifinalista da Copa contra Portugal. Cara, é. É porque Opa! a, a gente projetou uma coisa no início e a Copa tá mostrando outra, né? Mas projetamos que a Mas. Noruega seria uma boa surpresa. E está sendo. Sim, sim. Mas a gente projetou que a Bélgica cairia nas 16 avos também, né? Pra Turquia. É. Então, beleza. Verdade. Incompetência de Senegal. Aí, Turquia, aí foi de fuder, né, cara? É, Aí a gente foi muito ruim nessa análise. Mas é beleza. águas passadas. Pra Noruega seria a finalizar. nova Croácia aí, mano? Uma seleção pragmática, chata de ganhar, Ah, cara, mas tá tem sempre jeito, ali. né? Tem cara, né? Uma É, tem seleção cara. europeia emergente, com bons jogadores, um cara que se destaca muito no cenário mundial. Tem cara. E feio igual, né? Porque o que o Modric é feio, o Haaland também é. Vinícius, É, última quartas de final, no mesmo sábado, 10 da noite. Argentina e isso. Suíça. E Pô, aí? graças a Deus vai ser o último jogo à noite, né? Porque eu já tava meio esgotado de ter que entrar no YouTube para ver 10 horas da noite uns jogos nada a ver. Então, finalmente, vai ter um jogo da Argentina aí que vai ser sofrido de novo. Vai jogar contra uma seleção que vai se fechar, que ela tem uma certa qualidade também, então
falando no sentido de qualidade, ela pode tentar dar umas escapadas em algum momento do jogo e favorecer o futebol da Argentina. Mas, em compensação, como o futebol da Argentina é muito de propor jogo, então todo jogo acaba sendo um pouco difícil para a Argentina. Assim como é para a Espanha, apesar deles jogarem com pontas, essa questão de propor jogo não dá uma elasticidade no placar. Então, acho que vai ser um jogo difícil, mas eu acho que contando com o Gold, eu acho que classifica. E você, Marcelo? Também vou nessa linha de raciocínio aí. Vai pegar, acho que a seleção mais qualificada, né? Vamos ver qual vai ser um teste interessante para a Argentina. Mas os caras estão com muito cara de ser campeão e o Messi tá na fase absurda aí, pode resolver qualquer partida. Então também acho que a Argentina passa. É, Argentina e Suíça que jogaram na Copa de 14, né? 1-0, acho que gol do Di Maria nas oitavas de Puta final. golaço. Demais. É isso, rapaziada. Destaque final, Vinícius. Destaque final, cara, não sei. Muito Preciso bem. pensar ainda. Destaque final, Marcelo. Pô, uma Copa legal, surpreendente, boas partidas. Muito legal essa 16 avos, já teve bons jogos, então tô gostando bastante do nível técnico dessa Copa. Encontrou um destaque final, Vinícius? Encontrei um destaque final. Acho que a classificação do Paraguai contra a Alemanha e ter vendido cara a classificação para a França. Acho que o destaque dessas duas fases aí, não sei se é o principal destaque, mas o que mais me surpreendeu foi o Paraguai. Muito bem. Eu destaco que, teoricamente, vamos ter duas boas semifinais, dois bons jogos de semifinais, e que esse final de Copa reserva muita coisa para fins de artilharia, né? Os principais artilheiros seguem vivos, bem equilibrados em número de gols. Uma Copa bastante artilheira aí dos principais jogadores. Bom, Copa dos rapaziada, protagonistas, a Copa dos protagonistas. Muito É já bem. isso diria aí. outra. Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que se você ficou até aqui, assistiu o vídeo, comenta o que você achou dos confrontos que já aconteceram, dos que vão acontecer, as suas projeções. A gente vai ficar feliz de ver o que vocês estão pensando, beleza? Curta, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e valeu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Valeu, Rafa.